Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre medidas cautelares impostas ao cidadão durante a persecução penal, ou seja, iremos falar de prisão preventiva, prisão temporária, monitoramento eletrônico, afastamento de cargos públicos, limitação de deslocamentos e outras medidas que afetam diretamente a liberdade do cidadão. E os nossos convidados são o Dr. Igor Diego, delegado de Polícia Civil, e o Dr. Leonardo Moraes, advogado criminalista, secretário-geral da OAB. Não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Hoje a nossa conversa será sobre medidas cautelares durante a persecução penal. Vamos falar de prisão preventiva, prisão temporária, monitoramento eletrônico e outras medidas que afetam diretamente a liberdade do cidadão. E os nossos convidados são o delegado de Polícia Civil Igor Diego e o advogado Leonardo Moraes, advogado criminalista, secretário-geral da OAB. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, doutor Igor. Vamos começar pelo mais antigo. Doutor Leonardo, a mídia divulga semanalmente, e conversávamos sobre isso, várias operações policiais prendendo muita gente, cumprimento de mandado de prisão, de busca, apreensão, enfim, essas medidas que afetam diretamente a liberdade do cidadão. O senhor observa atentados a direitos fundamentais nessas operações ou violações de direitos fundamentais? Inicialmente, bom dia, mais uma vez pela oportunidade, doutor Flávio, é um grande prazer. Doutor Igor Diego, amigo, que também contribui muito com o debate, em alguns momentos com posições divergentes, mas nessa divergência que a gente fortalece sim o nosso espírito, o nosso conhecimento. A gente até conversava sobre isso, nunca se viu tantas operações policiais e pelo Ministério Público como acontece hoje. Chegamos a níveis de corrupção e de crimes no Brasil que são níveis insuportáveis, alarmantes, de modo que os órgãos de persecução penal, leia-se a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual e Federal nunca trabalharam tanto com o fim de desbaratar grandes organizações criminosas, enfim, grupos criminosos que se espalham pelo Brasil. Então, isso é muito saudável, que isso aconteça, já que não se pode tolerar que crimes aconteçam, especialmente para aqueles que usam do seu cargo público para cometer infrações penais. Só que em alguns momentos se percebe um certo excesso. E quando se fala em excesso, significa a não satisfação daquilo que a lei estabelece como condição. Então, muitas vezes a lei estabelece um rol de cautelares que são aplicáveis e a última cautelar que pode ser aplicada é a prisão preventiva. Então, há um rol de 9 medidas que podem ser aplicadas àquela pessoa para que, se nenhuma dessas for necessária e adequada, que se aplique como última razão a prisão preventiva. Em alguns casos, se percebe que a prisão preventiva sempre é a primeira medida em substituição a todas as outras 9 medidas que podem ser decretadas, por exemplo, no próprio caso concreto. Então, alguns excessos acontecem, alguns são excessos pontuais e cabe sim ao profissional da advocacia, da defensoria pública, trabalhar para conter as ilegalidades. Mas isso é um fator importante, Tivemos fatos recentemente, como envolveu figuras públicas no Brasil, que tiveram a prisão preventiva decretada quando você poderia aplicar outra medida. Não falo especialmente do governador, que eu acho que é um tema que pode ser conversado em instantes, mas, enfim, é indispensável que se faça uma compatibilização do combate ao crime, do combate à corrupção, mas o respeito também à lei e o respeito à Constituição. Quando o delegado de polícia ele faz a representação por essas medidas cautelares, o delegado tem uma tendência para pedir de fato a prisão, esquecendo as outras medidas cautelares diferentes da prisão?
Primeiro, não que esqueça, né? É um prazer estar aqui novamente debatendo com o senhor, doutor Flávio, que é uma referência na área de segurança pública aqui do estado de Alagoas, com o doutor Leonardo, que é aqui um grande representante da Ordem dos Advogados aqui do Brasil, do estado de Alagoas. E, como o doutor Leonardo falou, as divergências são salutares para o aprendizado. E, doutor Flávio, respondendo à sua questão, queria dizer que, como delegado de polícia, nós sempre olhamos para as cautelares com o objetivo de produção de provas. Esse é o principal olhar para as cautelares. Lembrando que, dependendo do tipo de crime que é cometido, a medida cautelar que resolve mais a situação é a medida cautelar mais drástica, que, como o doutor Leonardo bem falou aqui, é a prisão preventiva, tá certo? Existe a cautelar também de prisão temporária e outras cautelares. Porém, imagine-se crimes que são praticados de maneira continuada, crimes que são praticados de maneira habituais, ou crimes que podem desaguar em outros crimes. Para essa situação, é importante que essa pessoa que esteja praticando o crime seja retirada de imediato da sociedade. E é por isso que a prisão preventiva é tão decretada no Brasil. Então, nós, delegados de polícia, analisamos a questão da produção da prova e depois analisamos também qual é a medida mais adequada para fazer cessar de imediato a prática daqueles crimes. Quando o suspeito, ele, mesmo com outras cautelares diversas da prisão preventiva estabelecidas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes para interferir em depoimentos de testemunhas, para interferir em interrogatórios até de outros autores, essas medidas cautelares, no meu ponto de vista, elas não são suficientemente adequadas. Por isso que se pede a prisão preventiva. Agora, é importante dizer que nem sempre o delegado de polícia pede prisão preventiva. Existem outras medidas que são solicitadas, existem em crimes de, por exemplo, violência doméstica, que no lugar de cautelares são requeridas medidas protetivas que têm uma finalidade diferente, aí já é de proteção à vítima, não é? Então, o delegado, não é porque é delegado de polícia, não é porque é promotor de justiça que vai pedir sempre a prisão preventiva, mas o foco deve ser esse, produção de prova e fazer cessar de imediato a prática de novos crimes. Estaria havendo uma banalização, é um termo que a imprensa usa muito, pela expedição de mandados de prisão, estaria havendo pouco rigor no atendimento a essas representações policiais? Aí é um ponto importante, né? O que é que eu observo? A gente, conceitualmente, né, o próprio legislador e a doutrina, traduzindo, interpretando, deixou claro que uma cautelar ela é decretada com o objetivo de proteger o processo. Então, você quer tutelar o processo, por isso que a lei estabelece cautelares que são feitas com o fim de proteger o processo. Então, por exemplo, se existe uma comprovação concreta, não possibilidade nem futurologia, de que alguém está comprando passagem aérea só de ida para outro país após tomar conhecimento da investigação, há um risco concreto de fuga, o que pode trazer um prejuízo amanhã, em que, se ele for condenado, não será aplicada a lei penal, ele não poderá sofrer os efeitos de uma pena. Então, o risco de fuga é indispensável para que você venha proteger a futura aplicação da lei penal. Um outro fundamento, alguém está comprovadamente ameaçando a testemunha. Procura o delegado de polícia e diz, olha, eu fui ameaçado pela pessoa tal, conforme mensagem colocada no telefone celular. Quer dizer, é um risco à destruição da prova, que é uma prova testemunhal. Também justifica uma cautelar para proteger o processo. Quando você traz uma cautelar cujo fim é cessar uma atividade criminosa que pode continuar sendo praticada durante o processo, perceba que o fim dessa cautelar não é proteger o processo, mas seja uma proteção social. Por isso que é discutida conceitualmente se uma cautelar, por exemplo, de prisão preventiva para parar a atividade criminosa,
seria cautelar ou outro instrumento que a lei até agora não trouxe o nome correto para isso. Né? Isso é um ponto importante a ser observado. Então, muitas das vezes, isso acontece por um momento que a gente vive hoje, né, de uma grande clamor por punições. O problema é que essa punição, às vezes, de forma exagerada, especialmente no começo do processo, em uma fase de investigação, cuja pessoa sequer foi ouvida ainda, ela traz alguns inocentes que são presos. Até tem um projeto interessante no Brasil chamado Innocence Project, que mostra uma quantidade de pessoas que foram investigadas, processadas e condenadas por um crime que sequer cometeu. E todo o sistema é formado com o fim de proibir e de evitar, com todas as suas forças, que um inocente seja colocado na prisão, mesmo que você pague o preço de condenados que são colocados em liberdade. Então, é esse mais ou menos como funciona o sistema. Então, eu percebo que hoje, por conta desse momento de grande punibilidade, que prega, que consegue, inclusive, pegar pessoas que há pouco tempo atrás brandava todos os cansos, que a corrupção tomou conta do Brasil, que deve se punir, que deve fazer o abate de pessoas, como foi pregado para alguns que chegaram num helicóptero e se vê alguém portando um fuzil, você pode abater. Observe, a palavra abater, isso não é legítima defesa, isso é execução. Então, o mínimo que ele poderia justificar é que no seu pensamento ele colocasse a palavra legítima defesa. Mas se fala em abate, se fala em abate de frangos, né? Se fala em abate de animais, e o que ele propôs aí foi uma execução. Então, o medo que eu tenho muitas vezes que nesse afã de punir, você traga aí muitos inocentes que pode ser colocado atrás das grades. O delegado, ele sofre uma certa influência desse clamor, apesar de não legitimar a prisão, mas ele pode ser influenciado por esse sentimento da população? Sim, o cargo de delegado de polícia, doutor, é feito de ser humano, né, de pessoas humanas e que no exercício da atividade sofre essas influências sociais e culturais também. No entanto, quem exerce um cargo de delegado de polícia hoje, de promotor de justiça, que é quem faz a representação por uma prisão preventiva ou requerimento de uma prisão preventiva, deve ter um conhecimento técnico da coisa, né? Deve se pautar pela tecnicidade do processo, a análise concreta dos fatos, para saber se realmente deve fazer o pedido dessas prisões. O fato é que hoje, como o doutor Leonardo falou, existe uma criminalidade muito grande no nosso país, muito grande no nosso país. E os crimes, eles não cessam facilmente. E aí, doutor, colocou aqui todas as medidas processuais de uma prisão preventiva, risco de fuga, risco de interferência na produção de uma prova, ele citou aqui a prova testemunhal, e existe outro requisito previsto no artigo 312, que é proteção da ordem pública, né? Para assegurar a ordem pública. E existe uma grande discussão doutrinária e jurisprudencial qual é o alcance de proteção dessa ordem pública. E é justamente nesse termo ordem pública que muitos pedidos de prisões preventivas ou de representações por prisão preventiva são deferidas. Por quê? Porque existem riscos concretos de práticas de novos crimes. É tanto que, por exemplo, em crimes financeiros, como, por exemplo, nós vamos tocar no assunto aqui do Rio de Janeiro, lá verificou-se 25 condutas do mesmo tipo, ou seja, um crime continuado. Então, se não existir uma prisão preventiva para determinadas pessoas, para determinadas funções, as outras cautelares são insuficientes. É importante dizer, doutor Flávio, já que nós estamos falando de cautelares, que não é a critério do delegado de polícia, não é a critério do promotor de justiça e não é a critério do juiz que isso deve ser deferido uma prisão. Nós todos, inclusive a advocacia, e eu fui advogado, doutor, durante 4 anos, vi um pouco da visão do lado da advocacia e entendo que nós somos regidos por um sistema processual. As medidas cautelares para serem deferidas no processo têm que respeitar o que está estabelecido no artigo 282 do Código de Processo Penal e seguintes, né? Tem que haver necessidade, adequação, tem que ser suficiente para a finalidade que ela se pretende resolver. A prisão preventiva, que é a mais drástica, ela hoje, de acordo com a doutrina e com a jurisprudência, só pode ser deferida depois que um juiz analisar toda
toda a inadequação das demais medidas cautelares, concretamente. Então, o juiz vai olhar todas as medidas previstas no artigo 319 e vai dizer, olha, elas, mesmo que sejam deferidas de modo cumulativas, elas são inadequadas. A prisão preventiva deve ser a decretada. Então, não é o pedido do delegado de polícia, não é o pedido do Ministério Público, não é apenas a análise do juiz. É todo um critério lógico e legal que deve ser respeitado para o deferimento dessas medidas, né? E lembrando, doutor Flávio, que nós estamos falando aqui de medidas cautelares, especificamente daquelas previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. No entanto, o delegado de polícia, ele trabalha com a análise com pedido de muitas outras cautelares. A gente faz representação por interceptação telefônica, que não deixa de ser uma cautelar, né, para a produção da prova, doutor. A gente faz representação por quebra de sigilo de dados, quebra de sigilo bancário, sigilo telemático, né, requerimentos ou representações de busca e apreensão. Tudo isso com o objetivo de colher a prova, de colher subsídios para que o Ministério Público possa ter sucesso durante o processo criminal, possa realmente levar a uma condenação. Lembrando que o delegado de polícia hoje, doutor, tem que ter a responsabilidade, que ele não está ali para acusar ninguém. Ele está ali para colher provas e, com o colhimento desses elementos de provas que depois serão submetidos ao contraditório judicial, aí sim o judiciário faz uma condenação. Caso o delegado de polícia investigue e perceba que não há elemento suficiente, deve ele, no ato final do inquérito policial, que é o relatório previsto como conclusão do inquérito policial, dizer que, apesar de todas as diligências realizadas, de todas as cautelares requeridas e analisadas, não houveram indícios suficientes de que aquela pessoa praticou crime. Então, o delegado de polícia, a gente tem que quebrar também esse paradigma de que ele só serve para acusar alguém. Não, ele serve para investigar. E caso encontre elementos suficientes para o indiciamento, que é certeza da materialidade, circunstâncias pelas quais o delito foi praticado e indícios suficientes da autoria, deve ele indiciar. Caso contrário, ele deve fazer o relatório final e dizendo que não tem elementos suficientes para o indiciamento. Falamos de acautelar e eu fiz apenas um parênteses de que o delegado, né, trabalha com diversas outras representações, diversas daquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Se for fazer um cálculo matemático, você imagina quantos por cento de prisão é iniciado por requerimento da autoridade policial? Olha, eu não tenho acesso... Mais de 70%? Doutor Leonardo, que vive direto com o judiciário. Eu acho que não. Mas hoje, né, só se pode decretar uma prisão preventiva de alguém se houver uma representação da autoridade policial, requerimento pelo Ministério Público, né? Além de que em vigor... Começa pelo delegado, né? Normalmente o delegado pede e normalmente quando o delegado pede, o juiz concede. Uhum. Mas um número é difícil, mas se for observar o universo de 100% das prisões preventivas, certamente a maioria, ele começa a prisão preventiva com a representação, né, pela autoridade policial. Quando é prisão temporária, aí é 200%, né, que acontece porque o delegado de polícia representou. Verdade. Eu acompanhei, assim, e concordo com tudo que ele falou, né, acerca das explicações sobre as cautelares que são aplicadas no Brasil. Mas o senhor observa esse rigor de quem vai decretar, da observância das demais cautelares, considerar inapropriadas, não, é prisão. Agora, a lei exige o dever de motivação do magistrado. Então, quando a lei estabelece 9 cautelares diversas da prisão, e a lei diz que tem que observar a primeira, a segunda, até a 9ª, para que dizer a medida necessária. Só que a mais adequada é a prisão preventiva, ele tem que justificar porque as outras não são suficientes. Só que do ponto de vista da realidade, ele justifica porque é adequada a prisão preventiva, mas não justifica porque é inadequada as outras 9. Isso é um erro, especialmente agora com a vigência da lei anticrime. A lei também diz, desde 2011, que, em regra, quando se decreta uma cautelar contra alguém, é indispensável que você intime a parte contrária, a pessoa que pode ser presa, por exemplo, para que ela se manifeste acerca do requerimento feito pela polícia ou então pelo Ministério Público. Isso aí praticamente nunca foi observado.
Entrou porque é a lei prevista anticrime. exceção, né? A Isso, se houver excepcionalidade ou então houver risco de ineficácia da medida. Né? Se for chamar outra parte, vai tomar conhecimento de uma prisão e vai fugir. Mas houver risco justificado, risco concreto e não risco baseado no achismo. E esse é o problema. Aí entrou em vigor a lei anticrime, que diz, em regra, se houver aplicação de medida cautelar, deve-se intimar a pessoa requerida para que se manifeste em 5 dias. Depois volta ao processo para o juiz para ele chegar e decidir. Quer dizer, ele trouxe um contraditório na fase de investigação, quando se pede cautelar, ou até mesmo durante o processo, salvo os casos em que houver urgência ou houver risco concreto de que, se intimar a outra parte, haverá a ineficácia da medida que pode ser pleiteada. Mas a regra é que haja um contraditório. Não é observado. No começo da lei anticrime, eu percebi que nós recebemos algumas intimações em que houve representação da autoridade policial. Eu gostei, me manifestei e não houve prisão preventiva, mas aplicação de outras cautelares. Mas em outros casos, essa mesma oportunidade não existe. Mas, claro, deve ser observada sempre no caso concreto, né? Mas, do ponto de vista de percentual, a imensa maioria não há contraditório. Já o primeiro contato que tem com o caso, já é a polícia batendo em sua porta com mandado de prisão preventiva na mão. A lei também inovou quando disse, por exemplo, se o juiz decreta a prisão preventiva de alguém, ele tem que renovar a justificativa da prisão preventiva a cada 90 dias. A lei é clara quando diz que se não for observado 90 dias, apenas será ilegalidade. A lei disse, passou 90 dias sem revisão, é ilegalidade. O juiz fala, não é ilegalidade. Deve-se observar o caso concreto, a complexidade, a quantidade de processos que estão com o juiz, sim, mas quem disse isso foi o legislador, movido por uma vontade proveniente da soberania popular. Não se houver nem a formalidade, né? Nem a formalidade meio despreocupada. A formalidade de se justificar por 90 dias. Não há nenhum procedimento, não há nenhuma movimentação. Isso, eu sei que é difícil você fazer uma logística de uma vara, por exemplo, que tem uma quantidade gigantesca de processos, e você fazer uma revisão periódica a cada 90 dias, para dizer se os motivos que levaram à prisão preventiva permanecem. É difícil. Mas a lei entrou em vigor. O que é que nós fazemos? Vamos então nos adequar. Agora, o que não pode é eu, enquanto magistrado, dizer que o que está escrito não está escrito. Aí você quer reescrever o texto constitucional, né? Aliás, reescrever o texto do Código de Processo Penal. Então, o que eu sinto muitas vezes a falta disso é, às vezes, uma falta de fundamentação. A mesma fundamentação que dá para a prisão preventiva de José, a mesma fundamentação capaz para a prisão preventiva de fulano, ciclano, beltrano, Ricardo, Silva, todo mundo. Então, a mesma fundamentação, ela seria uma roupa que cabe em qualquer pessoa. Isso é um erro, segundo o Código de Processo Penal. Segundo, a falta de contraditório, que deveria intimar as partes, em regra, para se manifestar, para ver a medida que seja mais adequada, e especialmente a questão dos 90 dias, que está presente na lei, que é expressa nesse sentido, mas, infelizmente, por questões enfim, outras, né, de combate à corrupção, às vezes o juiz se incorpora esse espírito de combate à corrupção, se diz que o que está escrito não está escrito, e aí a legalidade é colocada aí em segundo plano. Conversávamos há pouco sobre as peças que eram elaboradas antes, no requerimento da autoridade policial, e o que é elaborado hoje, com todo esse rigor necessário. Você não pode mais fazer representação pelo simples texto da lei. Não, risco da ordem pública, garantia da ordem econômica, enfim, essas garantias. Você tem que trazer o caso, a lei e contextualizar a sua necessidade. Isso é uma grande dificuldade para a autoridade policial? Não, eu não acho que isso seja uma grande dificuldade. Eu acho que o delegado de polícia, ele lida com questões sensíveis, ele trabalha e muitas vezes pode interferir em um bem precioso do cidadão, que é a liberdade. Então, toda decisão, todo pedido deve ser concretamente fundamentado, né? Então, você deve trazer os fatos que aconteceram, são fatos concretos, muitas vezes já corroborados com depoimentos de testemunhas, com levantamentos policiais, provas técnicas, e fazer a incidência desses fatos à norma. E havendo a incidência desses fatos à norma, preenchendo todos os requisitos estabelecidos, por exemplo, para uma prisão preventiva, não tem nenhuma dificuldade em se fazer essas representações, né? Evidentemente, se tornou mais
trabalhoso, porque quando a gente discute aqui a tecnicidade é uma coisa, e quando a gente discute a efetividade, a eficiência dos órgãos públicos, tendo em vista o volume de trabalho que existe para eles, aí é outra realidade, infelizmente. Imagine numa cidade onde acontece dezenas de crimes por dia, você tem que, como delegado de polícia, coordenar cada investigação dessa, né? A soma de processos, de inquéritos policiais antigos, né? E tudo isso sem servidor suficiente para que você dê andamento, para que você faça análise. Então, tudo isso não justifica também o fato de você pedir uma prisão de alguém sem uma fundamentação adequada, né, doutor? Então, assim, para os delegados de polícia, para quem já está na carreira há muito tempo, sem sombra de dúvida, é um ponto que é uma mudança que tem que ser acompanhada, né? É uma mudança que tem que ser acompanhada. Para os delegados mais jovens que entraram na carreira há pouco tempo, eles já entraram com essa visão, com essa perspectiva de que as suas representações devem ser devidamente fundamentadas, até mesmo porque corre o risco de o juiz deferir ou indeferir, né? Muitas vezes também, ou melhor, como o doutor Leonardo bem falou aqui da visão da advocacia, algumas vezes também é posta essa peça para um contraditório da advocacia, onde ela vai alegar que aquele fato não incide na norma, que não preencheu os requisitos da prisão preventiva, que outra medida seria mais adequada para o caso, que o delegado não fundamentou muito bem essa situação ou outra situação. Então, eu acho que hoje o delegado de polícia, ele está no mesmo patamar dos advogados bem conceituados, do representante do Ministério Público e do Judiciário para fazer essa análise e esse pedido bem fundamentado. Só um complemento. Após o flagrante, o delegado agora também tem que fazer a representação pela necessidade ou justificar a necessidade ou não da manutenção da prisão, requerendo a preventiva. Sim, doutor. Na verdade é o seguinte, o que o pacote anticrime trouxe é que não é mais possível a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz, né? Se não é mais decretada de ofício, então percebia que a situação era o seguinte: era realizado um flagrante, um auto de prisão em flagrante, encaminhado para o judiciário. Quando chegava no judiciário, ele poderia tomar a decisão ou de relaxar a prisão, se ela fosse legal, ou de conceder liberdade provisória com ou sem fiança, ou de fazer a conversão da prisão preventiva da prisão em flagrante em prisão preventiva. Tá certo? Com o texto da lei, houve essa modificação de que ele não poderia fazer a decretação de ofício, teria que ser sempre ou mediante representação do delegado de polícia ou requerimento do Ministério Público. No entanto, doutor, é importante eu dizer aqui como delegado de polícia que em nenhum momento o pacote anticrime determinou que o delegado de polícia deve fazer essa representação. Tá certo? Isso não há determinação para o delegado de polícia. Até mesmo porque já tem se discutido muito isso na doutrina e na jurisprudência, ainda nós não temos um conceito formado de como deve ser o procedimento. Porém, o que é que eu tenho visto na prática? Alguns delegados de polícia já fazendo de imediato a representação, tá certo? Ele conclui o flagrante e na peça de encaminhamento, no ofício de encaminhamento, ele já faz a representação, doutor Leonardo, pela prisão preventiva, dizendo que está preenchido os requisitos da prisão preventiva. Ou então ele não faz nada e o judiciário, antes de analisar o caso, abre vista ao Ministério Público e o Ministério Público vai analisar ali se deve ou não fazer uma representação pela prisão preventiva, que eu acho que deveria ser a medida mais adequada. Sim. Abrir vista ao Ministério Público, né? E o Ministério Público vai dizer se é ou não situação de se representar pela prisão preventiva, de fazer o requerimento de prisão preventiva. Até porque, doutor, tem uma simples situação aí que eu queria falar bem rapidinho, que o delegado de polícia, muitas vezes, no caso, cabe fiança e o delegado não pode aplicar fiança. Lembrando que o delegado de polícia só pode aplicar fiança para os crimes cuja pena máxima seja até 4 anos. Tá certo? Então, se for, por exemplo, um delito cuja pena seja de 6 ou 8 anos e que o delegado não veja risco de o autuado responder o processo de imediata em liberdade, ele também não pode arbitrar fiança.
né? Então, nesses casos, o delegado vai dizer, olha, cabe fiança, vai vincular o juiz também. Então, acho que deve jogar essa situação aí para o Ministério Público. Lembrando, como a lei foi omissa nesse aspecto, tá certo? Não existe um procedimento adequado, ficou uma lacuna entre o encaminhamento do flagrante e a decretação da prisão e a conversão da prisão preventiva. Tem delegado que está representando e tem juiz que está abrindo vistas ao Ministério Público e nós estamos aguardando o STF e o STJ se consolidar nesse aspecto. Acrescenta alguma coisa aí, doutor Leonardo? Tenho, estava aqui até anotando aqui uns pontos, né? Desde 88, que a lei estabelece que o órgão responsável por oferecer uma ação penal, o órgão oficial, é o Ministério Público, né? Então, seria a consagração de que o Brasil tem um sistema acusatório, em que você tem a função de o delegado que investiga, o promotor que acusa, a defesa que defende e o juiz que julga. Esse é o sistema, né? Entre a Constituição Federal e a vigência da lei anticrime, era algo meio esculhambado. É como você coloca a sopa, né? Que vem carne com macarrão, com caldo, com feijão, tudo junto. Em que se confundia a função do juiz com o delegado de polícia, o delegado com o juiz, o delegado com o promotor com o juiz, em que um tomava a função do outro. E a defesa ficava vendo essa discussão aí de fora e sempre fazendo suas críticas pertinentes. Com a vigência da lei anticrime, ela trouxe expressamente no seu artigo 3º, de que o Brasil obedece ao sistema acusatório. E com isso deixa bem claro que só é possível a prisão preventiva ou qualquer cautelar se houver requerimento de um órgão de persecução penal, delegado de polícia ou membro do Ministério Público. E aí chega a lei anticrime, que é uma grande novidade, né? O delegado de polícia, após tomar conhecimento de flagrante, né, lavra o auto de prisão em flagrante, ouve as pessoas, e aí o auto de prisão em flagrante é encaminhado ao Poder Judiciário. E aí acontecia a audiência de custódia, né? Agora está suspensa a audiência de custódia, que é até uma novidade, né? Manda o processo para o Judiciário e lá tem que ser feita a audiência de custódia, para que a pessoa que é presa tenha a oportunidade de falar com o juiz frente a frente e justificar se aconteceu ou não e dizer, de acordo com as circunstâncias, né, de que é desnecessária uma prisão preventiva, por exemplo, né? Na audiência participa o MP, o advogado, cada um se manifesta, o juiz chega e decide. É muito mais legítimo uma decisão feita com todo mundo presente do que ele observar a letra fria do papel, né? Que não tem emoção, que não tem carne e osso. Isso é um ponto. Só que chegou uma certa interpretação. Olha, o delegado de polícia não pedia a prisão preventiva. O promotor não pedia a prisão preventiva. E o juiz chega e decreta a prisão preventiva. Peraí, se as partes não pedem, qual o seu interesse enquanto juiz de decretar a prisão? Porque o juiz decide aquilo que as partes pedem. Se ninguém pede a prisão, é necessário que eu faça a prisão preventiva, já que o meu fim como juiz é julgar. O que é que ele interpretou? Quando o delegado de polícia envia um inquérito policial, isso equivale a um pedido. Peraí, o envio significa um pedido. Então, perceba o absurdo que acontece com essa vontade gigantesca de prender. É quase como uma tentação, né? É um desejo, né, incontrolável de prender. Então, isso é um erro grande. Segundo, e aí é uma questão prática, né, que estuda muita criminologia. Qualquer pessoa pode servir como testemunha, inclusive o policial militar que efetiva a prisão preventiva. Aí, tá bom, o policial militar efetiva a prisão preventiva, a prisão em flagrante, e alguém leva para a delegacia de polícia e observa o depoimento daquela pessoa. Às vezes está o rapaz ensanguentado. O que aconteceu? Levou uma queda, né? Acontece muito, isso tem que ser observado. Então, para fins de observar o depoimento da pessoa que presta, o ideal seria o depoimento ser gravado em áudio e vídeo, para que você observe o depoimento prestado pelaquela pessoa que você viu então como testemunha. Mas acho que falta um certo critério, muitas vezes, da pessoa que efetivou a prisão. Chegou alguém que disse, eu estava passando aqui numa rua e uma pessoa me viu e saiu correndo. E entrou na casa com tudo. A polícia foi atrás, entrou na casa, como a pessoa correu, é um suspeito. Quebra a casa da pessoa e lá encontra drogas por acaso. E tudo legal. Por quê? Porque se é o flagrante significa a certeza visual do crime. É a visibilidade de um crime que está acontecendo. Eita, pode estar acontecendo, beleza, vou provocar a polícia judiciária, que vai iniciar a investigação, colher provas, mandado de busca e pega. Então, uma coisa é a busca pessoal, que é no corpo da pessoa, que está na rua, que tem como base a fundada suspeita. A outra coisa é a prisão feita com violação do domicílio, que só é permitida quando há o flagrante, que é a certeza visual. Então, a fundada suspeita não é certeza visual. Logo, aquela prisão em flagrante é criminosa, como diz, é abuso de autoridade.
como disse e julgou assim o Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu sinto, na verdade, estou falando nessa relação, é um respeito à visão da legalidade, é um respeito às posições dos tribunais superiores que não é observado, e especialmente muito crédito, às vezes, a um depoimento que é feito na época do flagrante, né? Poderia evitar muita coisa. E pior é quando o juiz decreta a prisão preventiva de ofício, né? Sem que o delegado represente, nem tampouco o Ministério Público. Você imagine um delegado terminando o seu expediente plantonista, aí termina o flagrante, ainda tem que fazer uma representação para o judiciário por uma preventiva. Há uma ambientação propícia para isso? É difícil, né, doutor? Difícil, é muito difícil. É muito difícil essa situação, mas como o doutor bem falou aqui, doutor Leonardo, a legislação ela muda sem se pensar também na estruturação dos órgãos públicos, né? Não há uma perspectiva de como deveria funcionar cada órgão, vamos fazer um processo que atenda às necessidades de todo órgão. Simplesmente a legislação muda e você tem que se adequar, né, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente, de ficar alguma sequela, né, para algum pessoa que está sob sua custódia. Um período de vacácio legis é interessante. Período de vacácio legis é interessante. É tanto, doutor, que o pacote anticrime, existem artigos que estão suspensos em decorrência dessa falta de estruturação do Poder Judiciário, né? E que a gente ainda não sabe como vai ficar. No entanto, outras situações continuaram sem a suspensão e nós estamos encontrando dificuldades na prática, estamos ainda nos adaptando a isso, né? E aguardando quem dá a decisão final, tanto para a advocacia, quanto para o delegado de polícia, quanto para os outros magistrados, que são os tribunais superiores, o STF ou o STJ. Né? E estamos nessa expectativa, mas que é um ambiente que não é o mais adequado fazer uma representação de cada caso de flagrante que chega na delegacia. Possível. Só um ponto, o doutor Diego falou, é importante. A lei, nova lei da abuso de autoridade, ela teve 6 meses de vacácio legis, quer dizer, um período entre a lei foi publicada, né, até ela produzir efeitos, né, 6 meses, para que os órgãos possam se preparar, tomar conhecimento do seu conteúdo, etc. É uma lei só. A lei anticrime, que mexeu com o direito penal, processo penal, a execução penal, Estatuto da Criança e Adolescente, lei da organização criminosa, ECA, lei de lavagem de dinheiro, ela trouxe uma modificação substancial. Ela teve vacácio de 30 dias. Então, e foi dada no dia 24 de dezembro, foi publicada, de 2019. Né? Imagina o que estávamos fazendo dia 24 de dezembro. Possivelmente estava de barriga cheia no jantar, muitas vezes a gente nos confraternizando. Verdade. Então, é uma situação difícil, né? E também os buracos que a lei foi, né? Trouxe juiz de garantias sem observar a estrutura, né? Quer dizer, é uma lei que vem em vigor, mas sem observar a realidade. O mínimo que ela pode fazer é dar um tempo para que os órgãos se preparem, né, para a mudança. Então vamos para os tribunais superiores. Uma decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves afastou o governador Witzel do governo do Rio de Janeiro. Muita gente criticou a atitude por ser uma decisão monocrática contra uma pessoa que foi eleita com milhões de votos. Como se analisa essa situação? É lógico que depois foi referendada, mas logo no início foi muito criticada essa decisão. A gente conversou aqui, não foi no início, até o doutor Igor deu uma explicação assim, bem extensa sobre as cautelares, né? E que é possível você decretar uma medida cautelar, que são as 9, leis, monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em juízo, né? Afastamento das funções públicas, como aconteceu com o governador, enfim, fiança, enfim, a lei estabelece um rol de medidas. Se há risco de fuga, decreta medidas. Se há risco de destruição das provas, também. E a lei estabelece, né? Risco de reiteração, fundado em fato concreto, o juiz chega e também afasta. Isso é possível, não há dúvida. Mas existe um contexto diferente quando você pensa numa pessoa que é eleita como governador de um estado. E quando eu falo isso, é afastado de qualquer tipo de paixão, porque eu não tenho nenhuma simpatia pela forma de governar do governador Wilson Witzel. Mas perceba, ele submeteu um processo eleitoral, ele começou com 1% de votação das pessoas, trouxe um programa, né, diferente de combate à corrupção, que foi a maior bandeira dele, de combater a corrupção, combater o crime, e ele, como juiz, sabe, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer um, como se combater o crime.
Ele começou a subir nas pesquisas e foi eleito no segundo turno. Ele foi eleito por mais de 4 milhões de pessoas. A polícia, então, começa a investigar e aí, aparentemente, né, supostamente, pela presunção de inocência, consegue estabelecer várias provas, né, elementos de prova que mostram um grande esquema em relação à área da saúde, né, e até envolve até a sua esposa. E na fase de investigação, sem que o Ministério Público ofereça uma ação penal, sem que ele tenha sido ouvido, sem contraditório, resolve então o ministro afasta, o MP pede a prisão preventiva, afasta ele das suas funções e impede com que ele tenha contato com outras pessoas do governo, né? Enfim, afastamento por 6 meses, 180 dias. Qual a discussão que tem? Esse cara foi eleito por 4 milhões de pessoas. E a decisão foi feita pelo ministro do STJ no isolamento de seu gabinete. A decisão de um só, ela conseguiu, com um simples movimento, acabar com 4 milhões de votos. Eu não estou dizendo, doutor Flávio, que isso não aconteceu, que pode até ter acontecido, é provável mesmo que tenha acontecido. A crítica do senhor é a decisão monocrática. É a decisão monocrática. A decisão de um só, da forma como aconteceu, quando há uma votação de 4 milhões de pessoas, ela é um perigo muito grande, né? Porque mostra que entre a decisão feita por um magistrado e a soberania popular, o mínimo que se tinha é um maior cuidado em que a decisão fosse feita não por um só, mas sim por um órgão colegiado. Doutor Igor, o senhor acompanha o raciocínio do O raciocínio dele, enquanto representante da OAB, está perfeito, né, doutor Leonardo? Isso é uma crítica que o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, recebeu ao tomar essa decisão monocrática. No entanto, doutor, eu queria só fazer uma ressalva aqui. Como se trata de um governador de estado, existe o foro privilegiado, né? O foro privilegiado é uma garantia das autoridades públicas, entre elas governadores de estado. Lá no artigo 102 da Constituição Federal são estabelecidas as atribuições ou competências do Supremo Tribunal Federal de julgar determinadas autoridades. No artigo 105 da Constituição Federal traz as atribuições ou competências de julgamentos do STJ. E entre essa atribuição do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, está a atribuição de julgar, de processar e julgar uma autoridade com foro prerrogativa de função que seja governador de estado. Tá certo? Essa é a primeira situação. A segunda situação é o seguinte: quando há investigação criminal, seja ela iniciada por um delegado de polícia ou pelo Ministério Público, esse inquérito policial ou essa investigação deve ser registrada no STJ. Sendo registrado no STJ, o STJ vai tomar conhecimento dessa investigação e vai fazer o controle dos atos do inquérito policial. Entenda-se como controle: analisar os pedidos de cautelares, analisar a situação de ultrapassar os prazos de inquérito policial, de renovação de prazo. Lá no STJ, quando é registrado esse inquérito policial, é feito um sorteio para um relator, tá certo? Tudo isso de acordo com o regimento interno do STJ. Esse relator, ele se torna o juiz, que ele é um ministro lá, mas ele é o juiz responsável por analisar, deferir ou indeferir todos os pedidos de medidas cautelares, seja representações de delegado de polícia ou requerimentos do Ministério Público. No bojo, especificamente, dessa investigação do Rio de Janeiro, foram diversas pessoas que tiveram medidas cautelares contra elas deferidas. Se eu salvo engano, foram 6 prisões preventivas, 11 prisões temporárias, mais de 80 mandados de busca e apreensão e o pedido de prisão preventiva para o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, né? Wilson Witzel. No entanto, na fundamentação que nós já falamos aqui, para o governador especificamente, o ministro Benedito Gonçalves entendeu que a medida cautelar prevista lá no artigo 319, inciso 6 do Código de Processo Penal era suficiente. Qual medida cautelar é essa? Afastamento de 180 dias. Sem prisão. Sem a prisão. Como o doutor Leonardo falou, essa medida cautelar de afastar o governador das suas funções seria suficiente para que ele não atrapalhasse a produção de prova ou de elementos probatórios que ainda estão sendo coletados, tá certo? O que se discutiu, doutor? Primeiro, o doutor Leonardo bem falou,
Um juiz monocrático pode fazer isso, não há nenhum impedimento legal, inclusive em casos excepcionais, há entendimento do STF e do STJ que é possível. Então, como análise puramente do direito, não tem nenhum impedimento legal, não há ilegalidade ou nulidade, tá certo? Ponto 2. Por que prazo de 180 dias de afastamento? Eu vi a entrevista do governador Wilson Witzel na quarta-feira, no dia que ele foi afastado. E ele disse, por que 180 dias? Ora, eu fui afastado, mas por que 180 dias? É evidentemente que esse prazo de 180 dias foi no bojo de uma cautelar. E esse prazo, creio eu, que o ministro Benedito Gonçalves tomou por referência o prazo estabelecido no artigo 86, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que no recebimento da denúncia contra o presidente da República, isso é uma analogia, deve ficar afastado das suas funções por um período. E se o processo não for julgado até o prazo de 180 dias, cessa esse afastamento sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Então, eu acho que os 180 dias que o Wilson Witzel questionou foi com base nessa analogia que o ministro Benedito Gonçalves fez e eu não vejo nenhum problema a decisão monocrática, sobretudo que ela foi posta para discussão na Corte Especial formada por os ministros mais antigos do STJ, 15 ministros, e lá manteve-se por 14-1. 14-1. Nós temos pouco tempo. Temos 3 minutos. 3 minutos para nossas considerações finais e a gente fechar esse caso aí do Witzel e o programa. Essa questão realmente é bem polêmica. A gente usa a legalidade, né, para justificar que o ministro do STJ é o órgão competente para julgar o caso, né? Mas não usa a mesma legalidade para dizer onde se pegou essa analogia para 180 dias. Né? A lei não traz. A lei diz que é possível afastamento da função pública, né? Sem determinar prazo. Isso, sim. Isso. E especificar um prazo específico. Aí ele pega para analogia o processo de impeachment. Eu estava aqui observando o próprio texto constitucional, né, que diz que é possível afastamento de alguém que é objeto de processo de impeachment. Em que casos? Quando o Ministério Público oferece uma ação penal e a ação penal é recebida. Primeiro, está em fase de investigação. O Ministério Público nem oferece a ação penal e, quiçá, né, nem recebimento havia. Então, a legalidade foi mortificada quando não há ação penal e recebimento. Ele decretou isso aí na fase de investigação policial. Há um outro ponto, que diz que também é possível afastamento quando foi iniciado um processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. O processo não foi observado. Então, para crime comum, exige recebimento da ação penal, que não há ação penal. E para crime de responsabilidade, exige início do processo de impeachment, que também não foi iniciado. Então, são pontos que a legalidade ela foi, aí, de alguma forma, modificada. Segundo, quando você observa o cargo do presidente da República, né, que é o chefe do Poder Executivo Federal, ele exige, para que haja um afastamento, né, uma autorização de 2/3 dos congressistas para que haja o seu afastamento, né? E daí sim ele fica afastado por 180 dias. Então, simetricamente, a mesma regra que se aplica ao presidente da República poderia aplicar ao governador, né? Para autorização da Assembleia Legislativa. Mas o Supremo Tribunal Federal julgou já que essa regra que aplica ao presidente não se aplica ao governador de Estado. Aí chega o processo, então, para o ministro, que sozinho, em fase de investigação, sem ouvir sequer o governador, sem oferecimento da ação penal, sem recebimento da ação penal, sem início do processo de impeachment, dá uma canetada e afasta aí, de alguma forma, 4 milhões de votos. E um ponto que eu também tive cuidado de observar foi alguns termos que foram colocados pelo ministro. Trabalhamos aqui com o ministro do Tribunal Superior. E vamos observar se os termos que ele colocou na decisão equivalem a uma decisão cautelar ou equivalem já a uma condenação. Ele colocou aqui, entre aspas, bem rapidinho aqui, né? Os fatos não são só contemporâneos, como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade, a abalar severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia de Covid-19, sacrificando a saúde pública e mesmo a vida de milhares de pessoas em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade. Esses são termos colocados para justificar uma cautelar ou é um pré-julgamento? Para mim, que se há aqui em jogo, sem observar o que aconteceu, é tudo, menos um juiz, né? Enfim, eu acho que houve aí um excesso, eu acho que a decisão monocrática para afastar o governador, eu acho que é um grande exagero, né? Enfim,
É um debate interessante, mas é a minha posição, respeitosamente, eu estou de... Só para terminar, agora, doutor Flávio, esse caso ele vai ser emblemático porque eu acho que o STJ firmou o entendimento dele que é possível, né, nessas situações, monocraticamente, um ministro, um relator decidir pelo afastamento. Perfeito. Agradeço demais o debate, eu aprendo muito com vocês. Doutor Igor, o senhor tem um HD na cabeça, não é? Muito obrigado. A Constituição e os códigos na cabeça. É muito interessante. Tem uma máquina Polaroid, né? Mente fotográfico. Bem, o Segurança em Foco está terminando, o programa que será representado aqui em horários alternativos na TV Mar, canal 525 da NET Claro, e também estará disponível no nosso aplicativo TV Mar e no YouTube. Até a próxima.